Então lá, continuando, né? Falando do Loki. Enquanto o Hobbes, eu usei a analogia do Round Six dentro do que eu pude fazer aqui, mostrar a relação entre a despersonificação do Estado, que são os que comandam, né? Os guardas, que tem símbolos. É uma ordem de poder e ninguém discute, acabou. Se discutir, toma, acabou. Né? Mas também eles são feitos por humanos, tem um momento lá que mostra isso, né? Mostra tal. O jogo teria sido feito aí para um grande. E aí contém spoiler, tá? Contém spoiler a partir de agora. Se você não quiser, pula essa parte. Tá? Tem spoiler. Por esse senhorzinho, que é o número um. Ele seria um milionário para ficar. Ter uma coisa na vida aí. Ele queria fez esse jogo aí. As pessoas se matavam jogando. Ele queria jogar. E ele mostra bem a ideia do. Eu acho. Do homem-lobo do homem, né? Inclusive convido vocês aqui, depois se quiserem fazer uma outra aula só falando de relação de série com essas coisas, pra vocês verem como dá para fazer essa relação e não assustem de achar que é muita liberdade imaginária, né? Imaginação acadêmica ou pedagógica. Não, não é, tá? Não é. Tudo, a estrutura do homem ele tá falando da essência humana, não tá? O Hobbes não falou da essência humana? Nós vimos. A essência humana. O homem é assim, não vimos aquilo? É isso que eu queria mostrar pra vocês, por isso que eu achei perfeita. Eu ia falar também da série Black Mirror. A série Black Mirror. Alguém já viu aí a série Black Mirror? Quem já viu a série Black Mirror? Ninguém? É muito top. Ela tem vários momentos top, né? Eu também. Ela. Nossa, não. Lembrando, hein, gente? Não precisa pedir pra levantar a mão aqui. É só interromper pra falar aí, tá? Então, Black Mirror dá pra gente analisar também. E dá pra usar na aula aqui em alguma coisa. Se vocês quiserem, depois a gente vai conversando disso. Olha só, vamos lá. Voltando pra nossa lógica, vamos falar do Loki. É. Aham, isso. O Thomas. O Thomas Jefferson. Procurem Thomas Jefferson. Não foi só ele, tá? Não foi só ele. Cadê o Thomas Jefferson? Na foto que eu tinha mostrado pra vocês, lembra? Cadê o Thomas Jefferson aqui? Já achei. Ó, tá? Cadê ele aqui? Vai, vai. Quem acha? Joga no chat ou fala. Valendo ponto. Vai. Quem achou? Colete alaranjado. É, ele mesmo. Eu fui atrás desse chamado aqui, achei desnecessário, não gostei da. Olha só, o Jefferson, ele
ele foi fortemente influenciado pelo Locke na Declaração de Independência. Falamos sobre isso aqui. E digamos que o Locke seja uma espécie de pai fundador honorário dos Estados Unidos. Nós vamos olhar a obra dele já já, mas eu gostaria de deixar aqui o que para ele seriam direitos. Eu vou falar de direitos naturais, mas quando eu falar assim, qual outra? Lei moral. Tá me fugindo a palavra. Então olhem o que tá aí, tá? Começando a falar dele. O famoso John Locke. Ele, ele era um liberal, burguês, contra o poder divino do rei. Tanto que ele atacava fortemente Filmer. E vamos fazer o mesmo movimento que a gente fez com a obra do Hobbes, num ponto que é uma tarefa muito ingrata, tentar representar em um curto momento, né, de leitura, mas é que, dada a exiguidade do tempo, não dá para a gente trabalhar tudo desses autores, que nós temos mais coisa para falar. Mas vamos entender o seguinte: ele tem, então, como eu disse, três obras, né? Seriam. Não é que ele tem três obras, não. Três obras conjuntamente, né, compostas, que é o primeiro, o segundo e o terceiro tratado. Aqui tem o primeiro e o segundo, porque o que importa mais de perto para a gente é o que consta do segundo tratado, tá? Mas da mesma forma que eu fiz lá no Leviatã, eu quero fazer com vocês, falando do Locke. Olha o nome, né? Tratado do Governo Civil. Perceberam? Não que ele seja um seguidor do Hobbes, não é isso, gente. Não é isso. É que as ideias do Hobbes, na verdade, cutucavam muito ele, porque ele era contrário às ideias do Hobbes em grande medida. Nós vamos ver o porquê. Mas, em grande medida, ela tem a mesma base do Hobbes, que, por sinal, tem a mesma base em Maquiavel. Quem está assistindo desde a primeira aula, lembra que eu falei que o Estado teria vindo primeiro com Maquiavel. Maquiavel, Hobbes, aperfeiçoado por Locke. Não que outros não tivessem falado, falaram. Mas eles ficaram muito famosos. E por que o Locke ficou famoso, gente? O Locke é pop, tá? Ele sabia falar, ele sabia escrever. Então ele parte de um processo, digamos assim, de domesticação. Domesticação. Tomei cuidado para por aqui, mas vai ficar legal para vocês lembrarem. Ele propõe como se fosse uma domesticação. Não sei se correto seria domestificação, eu estou meio perdido aqui. Do que Hobbes falava. Tá começando a fazer algum sentido para vocês? Ó, John Locke
que nasceu em 1632 e 1704 ele morreu. Com uma índole considerada fortemente empirista, ou seja, busca pela ou através ou na experiência. Fenômeno. Então, John Locke, ele propunha agora um estado de natureza diferente do estado de natureza que o Hobbes propunha. Ele não é tão pessimista. Para ele, no estado de natureza, o homem seria pacífico, neutro. Como assim? Ele tem base, gente, numa, numa ideia que estava muito popularizada naquela época, por isso que eu falei que ele foi esperto e sabia falar, sabia escrever, porque ele foi utilizando de conceitos que já eram utilizados naquela época, como lei moral. Então ele falava as leis morais da natureza, como eu coloquei lá em cima para vocês. Estas leis morais, ou direitos naturais, são elas que protegem a vida, a liberdade e propriedade. Então, num contexto de. Veja, final da Idade Média, gente, já está evoluindo o negócio, já mudou aquela coisa da Idade Média. Né? Ele vira e fala assim: olha, existem lei moral, essas leis morais, elas são naturais, elas garantem a vida, a liberdade e a propriedade. Então, por isso, tem que ter um contrato social. Nós vamos entrar mais nesse ponto agora. Na verdade, vamos voltar para esse pontinho aqui, ó, que ele sabia falar. Por quê? Vamos entender. Ele expressava revolução, ideias revolucionárias, ideais revolucionários, de uma forma convincente e palatável ou entendível. Gente, esta obra que passaremos a falar agora era um manualzinho, era tipo uma coisa tipo pop, assim, era coisa. Todo mundo lia isso. Quem lia, tá? Quem sabe. Todo mundo lia isso aqui. Isso aqui foi feito por povo comum. Acredita? Ele foi escrito em perspectiva de sentido comum. Ele é um burguês. Mas ele falou, não, eu tenho que convencer o povo. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Que na verdade
No final, nós tivemos até uma revolução, na verdade, que foi burguesa na França e nos Estados Unidos, mas que falou que foi o povo. Porque a teoria fala, e aqui está a teoria, tá? Tanto em Hobbes como agora está no Locke. Estão vendo por quê? Locke agora fala que não deve ser o soberano que deve mandar. Vamos lá então. Vamos falar do resumo do primeiro tratado sobre o governo civil. Na verdade, sobre os índices. Sobre o índice apenas, para vocês verem do que ele trata. Do poder paterno e real. Do título de Adão e Eva à soberania pela criação. Porque ele só fala do título de Adão à soberania pela criação. E eu adapto porque, tá vendo? Como a base filosófica é machista. Tá aqui, ó. Isso não é novidade para ninguém. Do título de Adão à soberania por adoção. Então ele vai tratando as espécies de adoção. Pela criação, por adoção, pela sujeição de Eva a Adão. Do título de Adão à soberania pela paternidade. Vai falar do paternalismo. Da paternidade e da propriedade. Transmissão do poder monárquico soberano de Adão. Então ele vai falar que vai criticar essa postura do Filmer de que o poder divino vem, o poder do rei vem de Deus, né? É divino. Ele vai criticar isso. Então aqui não é que ele vai rebater em cada, ele vai tomar cuidado nesse livro de rebater as ideias do filme. Da monarquia como herança recebida de Adão, do herdeiro do poder monárquico de Adão e quem é esse herdeiro? Ele vai abrir com uma fechar com a abertura de um questionamento sarcástico, né? E numa pegada bem provocadora mesmo. Tá? Ele tinha audiência. Ele era muito bem lido. Ele era o podcaster da época. Aí no segundo tratado, que é o que nos cabe aqui a atenção, ensaio sobre a origem, os limites e os fins verdadeiros do governo civil. Do estado de natureza, do estado de guerra, da escravidão, propriedade, poder paterno, sociedade civil ou política ou civil, do início das sociedades políticas, dos fins da sociedade política e do governo, das formas da comunidade civil, da extensão do poder legislativo, dos poderes legislativo, executivo e federativo da comunidade civil, da hierarquia dos poderes da comunidade civil, da prerrogativa do poder paterno, político e despótico, da conquista, da usurpação, da tirania, da dissolução do governo. Então vocês viram que ele já dá para ver que é um pouco menos, não sei dizer como adjetivar aqui, né? Mas ele é mais preciso um pouco do que o Hobbes, tá? Então, eu estou falando de Locke. Eu vou tratar da página 60 e essa daqui, 71 e 74. Calma aí que eu já me acho, gente. Eu tô perdido ainda com esse negócio aqui. Vamos vê-las então. Como eu gosto de falar, vamos vê-las então do que trata. Vamos ver do que trata. Era essa daqui mesmo, gente? 69.
confundi. Dos fins da sociedade política do governo. Se o homem é tão livre no estado de natureza, como se tem dito, se ele é o senhor absoluto de sua própria pessoa e de seus bens, igual aos maiores e súdito de alguém, por que renunciaria à sua liberdade, a este império, para sujeitar-se à dominação e ao controle de qualquer outro poder? A resposta é evidente. Ainda que no estado de natureza ele tenha tantos direitos, o gozo deles é muito precário e constantemente exposto a invasões de outros. Todos são tão reis quanto ele. Todos são iguais, mas a maior parte não respeita estritamente nem a igualdade nem a justiça, o que torna o gozo da propriedade que ele possui nesse estado muito perigoso e muito seguro. Isso faz com que ele deseje abandonar essa condição, que, embora livre, está repleta de medos e perigos contínuos. E não é sem razão que ele solicita e deseja se unir em sociedade com os outros, que já estão reunidos ou que planejam se unir, visando a salvaguarda mútua de suas vidas, liberdades e bens, o que designam pelo nome de propriedade. Na verdade, no original está escrito state, E-S, não state, no S mudo, né? Com E-S-T-A-T, seria propriedade. Né? Por isso, o objetivo capital e principal da união dos homens em comunidades sociais e de sua submissão ao governo é a preservação de sua propriedade. O estado de natureza é carente de muitas condições. Em primeiro lugar, ele carece de uma lei estabelecida, fixada, conhecida, aceita e reconhecida pelo consentimento geral, para ser o padrão do certo e do errado, e também a medida comum para decidir todas as controvérsias entre os homens. Estão vendo a questão de obediência à lei, mas a perspectiva que ele dá aqui? E para quem, né? Para essa reunião de homens, da união dos homens em comunidade. Então ele já vai jogando, tá vendo que a legitimidade vai indo para um ser despersonificado, diferente do Hobbes, que era o absoluto, né, o monarca. Embora a lei da natureza seja clara e inteligível para todas as criaturas racionais, como os homens são tendenciosos em seus interesses, além de ignorantes pela falta de conhecimento deles, não estão aptos a conhecer o valor de uma lei que eles seriam obrigados a aplicar em seus casos particulares. E em segundo lugar, falta no estado de natureza um juiz conhecido imparcial, com autoridade para dirimir todas as diferenças segundo a lei estabelecida. Como todos naquele estado são ao mesmo tempo juízes e executores da lei, da natureza, né? E os homens são parciais no julgamento de causa própria, a paixão e a vingança se arriscam a conduzi-los a muitos excessos e violência, assim como a negligência e a indiferença podem também diminuir seu zelo nos casos de outros homens. Em terceiro lugar, no estado de natureza, frequentemente falta poder para apoiar e manter a sentença quando ela é justa, assim como impor sua devida execução. Aqueles que são ofendidos por uma injustiça dificilmente se absterão de remediá-la pela força, se puderem, né? Por isso que nós temos, então, a ação penal, seja ela condicionada ou não à representação do ofendido, seja ela privada, sujeita à queixa, né, e necessária a manifestação de vontade do ofendido, né, na privada também, ela é chamada de ação penal de iniciativa privada, ação penal de iniciativa pública condicionada, porque ela é penal. Quem pune é o Estado, o ius puniendi é do Estado. Olha a raiz aí. Assim, apesar de todos os privilégios do estado de natureza, a humanidade desfruta de uma condição ruim enquanto nele permanece, procurando rapidamente entrar em sociedade. É muito raro encontrarmos homens em qualquer número permanecendo um tempo apreciável nesse estado. As inconveniências a que estão expostos pelo exercício regular e incerto do poder que cada homem possui de punir as transgressões dos outros faz com que eles busquem abrigo sob leis estabelecidas do governo e tentem assim salvaguardar a sua propriedade, buscando um terceiro, né, o governo. É isso que dispõe cada um a renunciar tão facilmente ao seu poder de punir, porque ele fica inteiramente a cargo de titulares nomeados entre eles,
que deverão exercê-lo conforme as regras que a comunidade ou aquelas pessoas por ela autorizadas adotaram de comum acordo. Aí encontramos a base jurídica inicial e a gênese dos poderes legislativo e executivo, assim como dos governos e das próprias sociedades. Percebem que ele vai falar só depois, né, na frente, do poder legislativo, e aí sim, dos poderes legislativo, executivo e federativo da comunidade civil. Então, na aula que vem, eu vou iniciar da página 74 e iniciando da página 74, eu vou terminar Locke a aula que vem para seguirmos, tá bom? É isso. Muito obrigado. Isso, beleza. Locke, vamos falar mais uma aula de Locke dentro da primeira onda ainda. Gente, um beijo e queijo para vocês e bom final de semana. Estão liberados.